Olá, misteriosos! Hoje trouxe para vocês o caso mais misterioso de Hollywood, o assassinato de Dália Negra. A Dália Negra, a beleza que sangrou nas sombras de Hollywood, um dos assassinatos mais chocantes, brutais e misteriosos da história moderna, ainda assombra o imaginário coletivo mesmo após mais de 7 décadas. Esta é a história completa de Elizabeth Short, a jovem que se tornou um símbolo sombrio de tudo o que há de mais sinistro sob a superfície do sonho americano. No final da década de 1940, Los Angeles era o coração pulsante do sonho americano. O pós-guerra trouxe uma nova geração de jovens cheios de esperança e ambição, muitos deles atraídos pelas luzes de Hollywood, onde qualquer um podia, teoricamente, tornar-se estrela. Os estúdios fervilhavam com novos rostos, e as promessas de fama faziam as malas de garotas de todo o país. Mas por trás do brilho dos letreiros, do glamour das premieres e da beleza escultural das estrelas da tela, havia algo sombrio. Um submundo de festas privadas, homens poderosos, abuso de poder e mulheres descartáveis. Era um lugar onde a inocência podia ser triturada com sorrisos e convites falsos. E foi exatamente ali que Elizabeth Short viveu seus últimos dias. Nascida em 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts, Elizabeth cresceu em meio a dificuldades. Seu pai abandonou a família quando ela era pequena, fingindo ter se suicidado para escapar das responsabilidades. Elizabeth teve problemas respiratórios na infância e passou parte de sua juventude na Flórida, tentando manter-se longe do frio que agravava sua saúde. Sonhava com a beleza, com a fama, com os holofotes, como tantas outras jovens da sua geração. Mudou-se para a Califórnia aos 19 anos, atraída pela promessa de um futuro brilhante. Ela era inegavelmente bonita, pele muito clara, cabelos escuros ondulados, olhos expressivos. E seu estilo chamava a atenção. Vestidos pretos, maquiagem marcante, flores no cabelo. Isso lhe rendeu o apelido sinistro que ganharia após a morte, The Black Dahlia, uma referência ao filme noir The Blue Dahlia, popular na época. Elizabeth vivia de pequenos trabalhos e dependia muitas vezes da gentileza, ou conveniência, de homens com quem mantinha relações breves. Seus dias eram marcados por constante deslocamento, noites em casas de conhecidos, relacionamentos, voláteis e tentativas frustradas de alcançar algum papel de destaque. Mas ninguém, nem mesmo ela, poderia imaginar que seu nome se tornaria eternamente gravado na história, não pelas luzes da fama, mas pelas trevas do horror. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, uma dona de casa chamada Betty Bersinger caminhava com sua filha pequena em Leimert Park, sul de Los Angeles, quando avistou o que pensou ser uma manequim de loja jogada no terreno baldio. O corpo estava despido, cortado ao meio, e posicionado de forma grotescamente simétrica. Aproximando-se, Betty percebeu com horror que não era uma boneca. Era uma mulher real, morta, mutilada, despida da dignidade e da vida. A cena do crime parecia saída de um pesadelo surrealista. Elizabeth estava cortada com precisão cirúrgica na altura da cintura, seu corpo completamente drenado de sangue, o que tornava a pele ainda mais pálida e cadavérica. Seus braços estavam estendidos acima da cabeça, os joelhos dobrados. Seu rosto havia sido cortado nos cantos da boca até quase alcançar as orelhas, criando um sorriso macabro. Não havia sangue no local, o que indicava que ela havia sido morta e lavada em outro lugar. Mais do que um assassinato, aquela cena era uma encenação, e o palco era o próprio mundo. A polícia de Los Angeles mergulhou em um caso que logo se tornaria um dos maiores pesadelos investigativos da sua história. A identificação de Elizabeth só foi possível graças às impressões digitais. E quando a notícia de sua identidade chegou aos jornais, o sensacionalismo explodiu. A mídia rapidamente deu-lhe o apelido de Dália Negra e começou a vasculhar cada detalhe da sua vida
com um misto de voyeurismo e julgamento moral. Pintaram-na como uma jovem promíscua, misteriosa e ligada ao submundo, uma mulher que, de certa forma, procurou seu destino. Essa visão cruel e misógina da vítima foi comum na época. Enquanto isso, as autoridades trabalhavam com o pouco que tinham. Havia sinais de tortura, cortes no pubis, ferimentos nas coxas e no peito. Os cortes no corpo haviam sido feitos com precisão quase médica. Nenhuma testemunha, nenhuma pista concreta. Apenas um corpo profanado e a sensação de que aquele crime era mais do que apenas um ato de violência. Era uma obra de alguém que queria ser notado. Nos meses seguintes, o caso da Dália Negra tornou-se um fenômeno nacional. Mais de 150 suspeitos foram interrogados. Alguns confessaram, apenas para depois admitirem que buscavam atenção. Outros pareciam ligados ao caso por coincidência ou tinham álibis inabaláveis. Policiais vasculharam clubes noturnos, bordéis clandestinos, estúdios de cinema, hospitais. A busca por uma ligação entre Elizabeth e algum criminoso conhecido foi infrutífera. A certa altura, cartas começaram a chegar aos jornais assinadas como O Assassino da Dália Negra, algumas contendo objetos pessoais da vítima, como sua certidão de nascimento e fotos. Quem quer que estivesse por trás daquelas cartas queria brincar com a polícia e com a opinião pública. Um narcisista sádico, um sociopata teatral. Nada levava a lugar algum. O caso esfriava. Décadas depois, uma nova teoria surgiria, uma das mais fortes e sinistras até hoje. George Hodel, um médico renomado de Los Angeles, foi apontado por seu próprio filho, Steve Hodel, ex-detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, como o verdadeiro assassino de Elizabeth Short. Steve mergulhou em uma investigação pessoal após a morte do pai em 1999. O que ele descobriu o aterrorizou. George Hodel era um homem de muitos segredos. Entre eles, havia acusações de abuso sexual contra sua própria filha, envolvimento com ocultismo, festas ilegais e contatos com figuras influentes. Steve encontrou fotos antigas que pareciam mostrar Elizabeth Short, diários com frases sinistras e até gravações onde George dizia: "Eles não têm como me prender, porque ela já está morta." Além disso, o histórico médico de Hodel coincidia com o tipo de precisão usada para cortar o corpo de Elizabeth. Ele também morava perto do local onde o corpo foi encontrado. Steve publicou livros com suas descobertas, entre eles Black Dahlia Avenger, e sua investigação convenceu muitos estudiosos e até ex-policiais. Mas mesmo assim, George Hodel jamais foi acusado. Estava morto. E o caso permanecia tecnicamente sem solução. Ao longo dos anos, o caso da Dália Negra atraiu uma infinidade de teorias, algumas plausíveis, outras tão bizarras quanto a própria cena do crime. Assassinos em série podem ter sido responsáveis, especialmente pela semelhança com outros crimes não resolvidos da época. Ocultismo e rituais satânicos surgem nas especulações, por causa da encenação do corpo e as possíveis ligações de George Hodel com o surrealismo de Man Ray, cuja arte incluía corpos femininos desmembrados. Alguns acreditam em conspirações, policiais alegando que Elizabeth sabia demais sobre figuras poderosas e foi eliminada por isso. Outros acham que o crime foi uma performance macabra, uma arte doentia, com o corpo como tela. Ao longo dos anos, o caso da Dália Negra atraiu uma infinidade de teorias, algumas plausíveis, outras tão bizarras quanto a própria cena do crime. Assassinos em série podem ter sido responsáveis, especialmente pela semelhança com outros crimes não resolvidos da época. Ocultismo e rituais satânicos surgem nas especulações, por causa da encenação do corpo e as possíveis ligações de George Hodel com o surrealismo de Man Ray, cuja arte incluía corpos femininos desmembrados. Alguns acreditam em conspirações, policiais alegando que Elizabeth sabia demais sobre figuras poderosas e foi eliminada por isso. Outros acham que o crime foi uma performance macabra, uma arte doentia, com o corpo como tela. Se você chegou até aqui,
É porque sabe que no mundo do crime nem todo monstro é capturado, e algumas histórias, por mais antigas que sejam, ainda sussurram segredos que ninguém ousou revelar.